Bem, pessoal, nós vamos resolver aqui um típico exercício de distribuição normal, ok? O que é pedido no exercício? Olha só, vou ler o exercício. Os preços de um equipamento da construção civil têm distribuição normal com um valor médio igual a R$ 1.500. Verificou-se que 20% dos preços desse equipamento são inferiores a R$ 1.290. Qual o valor do equipamento em que apenas 10% são superiores a ele? Ok? Vou pegar aqui o marcador, opção de ponteiro e o marcador, para a gente marcar algumas coisas nesse texto. Bom, primeira coisa, eu percebo aqui que a média é 1.500 e que eu tenho um valor abaixo da média, 1.290, mas que apenas 20% desses equipamentos são vendidos abaixo de 1.290. Eu quero saber qual o preço que eu preciso estabelecer acima da média para que apenas 10% desses produtos sejam vendidos acima desse preço, ok? Para isso, nós vamos usar aqui a famosa curva da distribuição normal, ou curva de Gauss, ok? E essa curva, como você já conhece, ela é dividida em duas partes. Aqui abaixo, aqui eu tenho a média, abaixo da média eu tenho 50% das probabilidades, e acima da média eu tenho mais 50% das probabilidades, formando um total de 100% de probabilidade aqui dentro, ok? Qual é a minha média para que eu possa escrevê-la aqui abaixo? A média está aqui, ó, R$ 1.500. Então, vou escrever ali. Qual o valor que eu encontrei abaixo da média? Vou escrever aqui, ó, R$ 1.290. Vou chamá-lo de X, ok? Que é o valor que eu tenho aqui. E é dito que abaixo desse valor eu só tenho 20% dos produtos sendo vendidos. Então, eles estão ali. Agora, ele quer que eu ache um valor para colocar aqui. Vou chamar esse valor de X, porque eu não conheço. Para que, acima desse valor, eu tenha apenas 10% desses produtos sendo vendidos. Ok? Então, a grande maioria dos produtos estão aqui ao redor da média, né? Mas, abaixo de 1.290, eu só tenho 20%. E acima desse X, que eu preciso encontrar, eu só tenho 10%. Ok? Os outros 70% dos produtos estão sendo vendidos aqui dentro dessa área que nós estamos vendo aqui. Beleza? Então vamos lá. Para isso eu preciso usar uma fórmula, que é a fórmula da distribuição normal, ok? Da matéria de probabilidade estatística. Então vamos lá. Lembrando um detalhe interessante. Se eu tenho 50% abaixo da média e 50% acima da média, então para ficar certinho aqui, eu tenho 20% aqui, mais 30 para chegar a 50 até aqui. Aqui eu tenho 10, então eu tenho que ter aqui mais 40 para eu poder ter então 100% das probabilidades acontecendo aqui dentro, ok? Então vamos lá, qual é a fórmula que eu uso? Aliás, antes de colocar a fórmula aqui, eu vou reescrever essa curva padronizada. Aqui é apenas a curva de interpretação, ok? Eu coloquei aqui os valores, mas eu preciso padronizar essa curva para eu poder operar com as propriedades de distribuição normal, ok? Então vamos reescrever essa curva aqui, ok? Curva, vou colocar a média aqui. Só que agora é o seguinte, no lugar de colocar 1.500, eu vou colocar 0 para padronizar a curva, ok? Aqui abaixo, ao invés de escrever esse valor que eu tenho aqui, eu vou escrever Z, que é uma variável que eu vou buscar a partir dos cálculos da distribuição normal, ok? Eu sei que abaixo de Z, então, eu tenho 20%. Aqui à frente eu vou escrever, então, entre o ponto de corte aqui e a média eu tenho 30%, e acima a mesma coisa. Tem os 10% que eu sei que vão estar acima do valor que eu preciso encontrar, que eu não sei que valor é esse, né, e que eu vou chamar de X, que está aqui. Okay? Então está aí, essa daqui a tabela, a curva de interpretação, e aqui a curva já padronizada com Z e X escritos aqui, e a média escrita na forma de 0, como você está vendo ali. Agora sim, então, eu vou colocar aqui a fórmula. Que fórmula é essa? Essa é a fórmula para eu encontrar uma das variáveis que porventura esteja faltando nessas informações que me são dadas aqui. Ó. Então eu tenho o Z, esse Z representa um número dessa área, ou de qualquer uma área dessa curva que eu esteja buscando, ok? E esse Z ele é igual a X, né, menos a média sobre o desvio padrão. Quem é X? É um número que eu tenho, por exemplo, o número de corte que está aqui, ó. E a média é a média que está escrita aqui, ó, 1.500.
E o desvio padrão? Bom, o desvio padrão eu não tenho, o programa não me deu o desvio padrão aqui, então eu preciso procurar o desvio padrão, calcular o desvio padrão. Mas como eu já tenho aqui uma série de informações, basta eu substituir alguns dados que eu tenho aqui nessa fórmula e eu vou encontrar facilmente o desvio padrão. Por que eu preciso encontrar o desvio padrão? Porque para calcular esse valor aqui, esse valor de x aqui, eu vou precisar do desvio padrão, ok? Porque eu vou precisar dessa mesma fórmula aqui. E eu não teria como trabalhar com duas variáveis, ok? Então vamos substituir aqui. Quem é z? Onde é que está z aqui na fórmula? Eu não consigo ver, né? Olhando por aqui apenas. Mas esse z, ele é um número que está relacionado com esses 30% que estão aqui, ó. Se eu estou procurando, se eu estou analisando essa tabela a partir desses 20% que eu tenho aqui, então eu preciso olhar para esses 30% aqui. Eu preciso calcular essa área que está aqui, ó, que eu estou agora churando de amarelo, ok? Eu preciso calcular, sabe? Eu preciso calcular a integral dessa área. Mas calma, a gente não vai trabalhar com cálculo diferencial aqui, não é necessário, ok? Por quê? Porque alguém já fez isso por você. Um cara chamado Gauss, ele criou uma tabela, essa que eu acabei de colocar aqui, e ele estabeleceu aqui desde o 0, né, até o 5, ele estabeleceu aqui, no caso de 0 até 50%, ok? Ele estabeleceu aqui a área de todos os pontos que vai da média até eu chegar aqui aos 50% desse lado e ao chegar aos 50% desse lado de cá, ok? Então, analisando o 30 aqui, eu preciso procurar o 30 aqui na tabela. 3106, 30, 30... Olha só, eu tenho aqui o 30.23 e tenho o 2995. Então, o 29.995 está mais próximo do que o 323, ok? Então, eu vou selecionar esse daqui. E o valor de z já aparece aqui, ó. Essa tabela relaciona a porcentagem que eu tenho da área que eu estou analisando, né, entre a média e z, no caso aqui, ó, entre a média e z, né, entre o 0 e z, né, no caso aqui a média é 0, e o número da área que já vai aparecer aqui, ó, 84. Então, vou substituir esse z, que está aparecendo aqui, pelo 84. 0.84, na verdade. Ok? Então, vamos reescrever essa fórmula. Tá aqui, ó. Esse 0.84 eu já achei na tabela, ele está negativo porque eu estou analisando a área abaixo da média. Ok? Esse 1290 saiu da onde? Ele é o x, ó. X eu substituí 1290 porque ele é o número que está separando aqui os produtos que são vendidos abaixo de 20%. Ó, os produtos estão vendidos abaixo de R$ 1.290. E o 1.500 é a média, tirei daqui, ó. E o sigma que está aparecendo aí, esse sigma que eu desvio o padrão. Okay? E nós não temos, mas agora eu só tenho ela como variável, basta eu isolar então o sigma e eu acho facilmente o desvio padrão, que está, ó. Passei o sigma multiplicando aqui, menos 0,84 sigma é igual a 1290 menos 1500, substituindo ali, ó, eu tenho que o menos sigma é igual a menos 250, como os dois lados estão negativos eu multiplico por menos 1, eu tenho aqui então o valor do desvio padrão. Qual que é esse valor? 250, ok? A partir daqui agora eu consigo resolver o problema aqui facilmente, ó. Como que eu consigo resolver o problema? Vou reescrever aqui a fórmula mesma que eu usei aqui e agora eu vou achar os valores até chegar nesse x aqui, ó, ok? Qual que é o valor de z aqui nessa fórmula? Vou fazer o mesmo procedimento que eu fiz aqui, ó. Se eu estou analisando essa área de 10%, eu preciso encontrar então a área que está aqui, ó, em relação à média, ok? A área que vai da média, ou seja, do 0 até z, ok? Então eu preciso encontrar essa área. Vou abrir a tabela de novo, chamar aqui a nossa tabela, né? E eu vou procurar agora o 40%. Onde está o 40%? 39, 40, olha só. Tem 40.15 e tem 39.97. Então 39.97 é o que está mais próximo do 40. Então eu vou usar aqui, ó, o número de z aqui é 1.28, ok? Agora é só substituir aqui na fórmula. Vamos colocar ali, ó. Da onde vem o 1.28? A tabela que acabei de olhar. O x é esse valor que eu estou procurando, eu não tenho. A média 1.500 eu tenho aqui,
Por que ele é menos? Porque a fórmula diz que é menos a média, ok? E esse 250 saiu da onde? Daqui, do desvio padrão que eu já calculei desse lado de cá, ok? Resolvendo isso aqui, eu tenho o seguinte, ó. Eu passei o 250 multiplicando 1,28, obtive 320, igual a x menos 1.500. Para ficar mais visível, eu isolei o x, ó, x é igual a 320 mais 1.500, por que mais? Porque passou para o outro lado da igualdade. Isso é matemática, simples, né? Resolvendo isso aqui, eu tenho 1.820. E aqui está, então, a solução do nosso problema. A resposta, apenas 10% dos equipamentos custam mais que R$ 1.820. Então, esse valor de x aqui, né, na verdade, é esse valor aqui, ó, 1.820, ok? E assim, então, está resolvido o problema.